Espera ainda, viu? Agora tá. Não tá me vendo? Tu ou tu não tá Tô, vendo? tô vendo. Tá dando certo? Tô vendo você Eu ainda agora. não projetei nada, viu? Certo, Tá. tá bem. Então, vamos lá. Boa noite, segundo ano C, né? Estamos aqui, Nicásio e eu, para fazer a aula de vocês dessa semana. Né? A gente comunicou que a aula seria ou pelo Meet ou então gravada. E nós estamos gravando, no meu caso, para trazer para vocês a correção da atividade da semana passada, tá? De português e de redação, e Nicásio para fazer a revisão. Lembrando que a minha correção também é uma revisão, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou projetar agora, a gente vai fazer a correção passo a passo. Depois, se você não fez a atividade, você vai lá na plataforma, você olha o vídeo, eu vou postar, a gente vai postar esse vídeo no grupo de vocês também, e aí vocês resolvem as questões e mandam para a gente, ou via WhatsApp, ou então pela plataforma, da maneira que for mais viável para vocês. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Eu vou projetar aqui para vocês. E na semana passada, nós estamos trabalhando sempre com a interpretação de texto, tá? E por quê? Porque a interpretação de texto é o que é mais requerido nas avaliações externas. Tá bem? SPAES. Então, a gente vai lá para a primeira questão. São poucas questões. Leia a seguir o trecho de uma matéria. Estreia nesta terça-feira, dia 8, desafios de quem não conseguiu trilhar uma vida de estudos regular. Mas a trama é nacional e a autora do best-seller vendido em 40 países e traduzido para 16 idiomas. Carolina travou uma luta contra adversidades sociais e econômicas para aprender a ler e escrever. O percurso da vida de pais negros e analfabetos em uma comunidade rural da cidade de Sacramento. Filha ilegítima de um homem casado, Carolina sofreu maus tratos ainda na infância. Teve contato com a escola aos 7 anos de idade, porque sua mãe a colocou como criada da esposa de um fazendeiro rico. Olha que triste, gente. A vida escolar durou 2 anos somente. No período, a menina aprendeu o básico da língua, como codificar e decodificar as letras, e assim, aos poucos, formando palavras, frases, decifrando parágrafos, aprendeu a ler e escrever. Veja bem, né? A história de vida de Carolina Maria de Jesus, que foi uma escritora, né? E foi foi em homenagem a ela, né? O título da escola, né? O nome da escola fictícia lá da Segunda Chamada, uma obra, né? Uma série da Rede Globo. Aí vamos lá para a pergunta. A informação principal desse texto está relacionada a quê, gente? Qual é a informação principal desse texto? Ao conteúdo de um novo programa de TV, a divulgação de uma nova série a ser exibida na TV aberta, as dificuldades enfrentadas por crianças negras no início do século passado, há maus tratos aos quais crianças de origem mais pobre são submetidas, ou a história de uma escritora negra, Carolina de Jesus, muito importante para a literatura nacional. Qual é a informação? Quando a gente lê esse texto, o que é que a gente percebe de principal? O texto foi criado principalmente para quê? Então, vamos lá. Resposta correta?
A história de uma escritora negra, Carolina de Jesus, muito importante para a literatura nacional. Se vocês repararem, no texto, só no iniciozinho é que fala, né? Estreia nesta terça-feira a nova série, Segunda Chamada. A obra vai retratar os desafios disso, disso, disso. Aí vai falar o nome da escola e vai dizer por que o nome da escola é esse, e aí vai passar o texto todinho falando na Carolina Maria de Jesus. Por isso, a justificativa de a informação principal ser a história da escritora negra Carolina de Jesus. Ok? Vamos lá para a próxima. Leia a notícia a seguir. Prestem atenção, porque essa notícia foi também a mesma. Eu uso esse texto lá para a questão 20 de outubro, isso em 2019, tá? No estádio Elzi Cabral, o Ceará derrotou o Fortaleza por 2-1, com 3 pontos no campeonato cearense. Com um grande apoio da torcida alvinegra, a equipe comandada por Sérgio Alves começou bem na partida. Antes, Jade, o Vozão ia construindo as melhores chances no jogo. Aos 15 minutos, a atacante Maria Vitória recebeu na área e quase abriu o placar. No lance seguinte, aos 21 minutos, a lateral esquerda, Valesca Bebê, abriu para um bote. Com o gol, as alvinegras controlaram o placar e terminaram a primeira etapa com vantagem no placar. Logo aos 5 minutos, essa adversária próximo às 15h45. Muito bem, essa é uma notícia, né? E aí vem o texto, meninos. Nós estamos trabalhando aqui, retirando a principal informação do texto. Então, as principais informações, elas sempre estarão, na maioria das vezes, nos primeiros parágrafos. No primeiro parágrafo, principalmente. Olha direitinho, volta lá e relê. Isso se chama ler com estratégia, né? A gente já falou sobre isso. Então, o texto traz como principal informação a data em que o time do Ceará volta a jogar. É essa a principal informação. O texto foi criado para isso. O texto foi criado para falar sobre o papel desempenhado pela torcida do Ceará no jogo, sobre a vitória do time feminino do Ceará no jogo contra Fortaleza, sobre a pontuação do time feminino do Ceará no Campeonato Brasileiro, ou sobre o andamento do jogo entre os times femininos do Ceará e do Fortaleza. Gente, essa questão está dada. Quem leu direitinho semana passada, quem olhou direitinho, vai saber na lata que a resposta é a letra C. Porque fala logo lá no iniciozinho. E é. Logo de início, ele joga qual é o ponto principal, né? E a notícia ok. Então, resposta correta, letra C. Bora para a próxima. Aqui é uma questão do Enem. Muito boa essa questão, viu? Evidências médicas sugerem que a suplementação alimentar pode ser benéfica para um pequeno grupo de pessoas, aí incluídos atletas competitivos, cuja dieta não seja balanceada. Tem-se observado que adolescentes envolvidos em atividade física ou atlética estão usando uso. Varia entre os tipos de esportes, aspectos culturais, faixas etárias, mais comum em adolescentes, e sexo
maior prevalência em homens. Poucos estudos se referem à frequência, tipo e quantidade de suplementos usados, mas parece ser como recomendadas sejam excedidas. Olha o perigo, gente. Suplementos alimentares ao veicular, por exemplo, o mito do corpo ideal. Em 2001, a indústria fez bilhões em propaganda, como meio de persuadir potenciais consumidores a adquirir seus produtos. Na adolescência, período de autoafirmação, muito objetivo. Essa aqui é uma questão de educação também, né? E é uma problemática grande, essa coisa dos suplementos alimentares, principalmente entre os adolescentes. Não tem, realmente perde a estribeira dentro desse aspecto. Meio que até já respondi. Sobre a associação entre a prática de atividades físicas e o uso de suplementos alimentares, o texto informa que a ingestão que fazem atividade física regularmente é estimulada pela indústria voltada para adolescentes que buscam um corpo ideal? É indicada para atividades físicas como a musculação, quando-se para distúrbios metabólicos e que praticam atividades físicas? Ou melhora a saúde do indivíduo que não tem uma dieta balanceada e nem pratica atividades físicas? Então, essa associação de prática de atividade física e uso de suplemento alimentar. O que é que isso gera? Isso aí é importante, é indicado? Então, vamos lá para a resposta. Letra E. Melhora a saúde do indivíduo que não tem uma dieta balanceada e nem pratica atividades físicas. Vê só a questão. Tem questões aqui que são absurdas, né? Está dizendo aqui, por exemplo, é indispensável para as pessoas que fazem atividades físicas regularmente. O texto não diz isso. O texto deixa claro, né? Logo lá no iniciozinho, sei lá, evidências médicas sugerem que a suplementação alimentar pode ser benéfica para um pequeno grupo de pessoas, aí incluídos atletas competitivos, cuja dieta não seja balanceada. Olha aí a questão da dieta, né? Não tem uma dieta balanceada. O texto afirma que a indústria ela é voltada para um público que busca um corpo ideal? Afirma. Agora a pergunta é, olha como é capcioso. O texto afirma que essa propaganda, essa indústria é voltada para os adolescentes? Não. O texto afirma que é voltada para um público. E que entre esse público, né, estão também os adolescentes, que precisam de autoafirmação. Então, as questões, às vezes, são um pouco capciosas, né? Elas pegam você por uma palavra, você, vou marcar essa aqui. Cuidado, tá bom? E vamos lá para a última questão, que é a atividade de redação. Na atividade de redação, você teria que ir lá no texto 2, aquele texto notícia, e você teria que reler e fazer um resumo. Lembrando, colegas, no resumo, você vai se ater aos fatos que estão aparecendo no texto original. Eu fiz aqui um modelo de resumo do que seria importante naquele texto, tá? Então, olha só o meu. Eu botei em letra maior, né, para ficar bem visível. Então, eu coloquei o texto da questão 2, o que é uma coisa importante, né? Eu rebuscar qual é o texto, sobre que texto eu estou falando. Então, o texto da questão 2 é uma notícia e fala sobre o jogo de futebol feminino
que houve no dia 20 de outubro, no estádio Elzir Cabral, em que o time do Ceará derrotou o Fortaleza com um placar de 2-1. Ponto. Foi isso que aconteceu, né? Então, o texto segue narrando alguns lances da partida. É verdade isso? É, colegas. Lá fala de vários lances, como aconteceram, né? Os pormenores, mas no resumo eu preciso? Não. Eu só preciso falar que o texto mostra alguns lances e finaliza comunicando que o time vencedor voltará a campo no dia 27 de outubro contra o time Menina Olímpica na cidade Vozão. Então, perceba, o resumo é esse texto assim, curto, enxuto, em que eu não vou perder tempo dizendo, por exemplo, caberia aqui eu dizer o Vozão foi demais. Não, isso aí é uma impressão sua. E no resumo não cabe isso. Eu vou falar somente o que tem no texto, tá? Sem adjetivação, sem estar elogiando, não. Elogiar é lá na resenha. No resumo é isso. É esse texto seco, rápido e simples, tá bom? Aqui é um modelo. Vocês vão fazer o de vocês, tá ok? O que vocês têm que fazer é isso, é fazer o de vocês, observar quem não respondeu ainda e mandar para mim as respostas, tá bom? Mandar para mim as respostas ou pela plataforma ou pelo WhatsApp. E aí eu aguardo vocês, tá bom? Agora eu vou passar para a Nicásio, que vai continuar a aula. Nicásio. Olá, turma, boa noite. Né, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos nesse novo método de aula e, como a Astéria adiantou no começo, nós estamos trabalhando com vocês na semana de revisão para avaliação bimestral. Nós tínhamos passado esse material para vocês antes mesmo desse período de férias e nessas últimas semanas nós estamos fazendo essa revisão. Para quê? Para que vocês tenham um entendimento melhor desse conteúdo que a gente está passando. A turma de vocês, ela tem uma vantagem por estar trabalhando um conteúdo que, teoricamente, a gente já trabalhou ao longo da nossa vida estudantil, que é sobre o esporte e futsal, né? Deu certo, foi um tema muito bom, porque a gente já viu o futsal em séries do Ensino Fundamental 2, no próprio primeiro, do ano do ensino médio, a gente também trabalhou. Então, esse processo de revisão que a gente fez no início veio a calhar bem direitinho com o que vocês têm para poder fazer. O que nós vamos repassar para vocês hoje é o quê? Uma revisão do conteúdo novo que foi colocado, que são as funções dos jogadores, né? Como assim, professor, as funções dos jogadores? A divisão das funções. Essa divisão permite que os jogadores eles tenham uma noção do que ele deve fazer quando ele está jogando, quando ele está praticando. Isso na exposição do slide, a gente vai colocar para vocês bem direitinho qual a função de cada jogador, o que cada um deve fazer no momento do jogo. Para isso é que servem as funções dos jogadores, para eles se organizarem. Lembrando que essas funções, elas não servem para o jogador ficar somente num ponto fixo. Ela serve para que o jogador tenha noção daquilo que ele está fazendo. Então vamos lá. Vamos começar aí com a primeira posição. Para que é que serve essas funções dos jogadores? Essas funções, pronto, olha aí. As funções possibilitam uma organização da divisão das ações, né? Tem aí funções, mas pode ser das ações. O que é que ele deve fazer quando ele está jogando, né? O jogador reconhece as suas principais habilidades. Se eu tenho uma característica de defesa, se eu sou aquele jogador mais corajoso, que gosta de defender, automaticamente eu sou um goleiro. Se eu sou aquele jogador mais habilidoso, eu vou entender agora, com essas colocações que a gente vai fazer aí, qual a posição que eu devo colocar. Serve para isso também, as funções, tá bom? E coloca em prática as bases do treinamento. Quem lembra? Eu falei hoje para outra turma sobre as bases do treinamento. Treinamento físico, treinamento técnico e treinamento tático. O treinamento físico melhora as capacidades físicas, corrida, velocidade, resistência. E o treinamento técnico, as habilidades técnicas que ele desenvolve, chute, passe, cabeceio.
e a habilidade tática, que é o planejamento, a sua ação. Então, ele coloca em prática essas ações. Vamos para o próximo. Nessas colocações que a gente fala para vocês aí, é importante a gente reconhecer essa parte anterior que a gente trabalhou no primeiro bimestre, que são as funções dos jogadores em quadra. Vamos lá aí para o nosso próximo tópico. Lembrando a vocês que essas ações não apareceu aqui para mim, mas já mudou, não já, amiga? Lembrando a vocês que essas habilidades que a gente reconhece de funções dos jogadores é para que você tenha uma noção espacial, né? Por isso que nós temos as funções que determinam o quê? Determinam as... Eita, caiu. As funções que determinam aquilo que o jogador reconhece durante o jogo, tá bem? Então vamos lá. Quais são essas funções? Vamos lá. A primeira função é a função do goleiro. Isso, a Astéria voltou novamente. Voltamos. Fui eu aqui que fiquei sem internet. Não, mas não tem problema não. Ela continua, né? A gravação não tem problema nenhum, né? Tudo bem, eu segurei, fiquei falando com eles aqui, então deu certo. Enquanto isso, enquanto a Astéria está colocando lá, nós vamos relembrando algumas funções. Astéria, quando voltar, tu já pode colocar no slide do fixo ou parado. Tem aí, viu? Que eu vou falar dos goleiros. Já estou falando dos goleiros. Qual a função do goleiro? A função do goleiro é aquele que é o principal defensor da equipe. Tá bem? O goleiro é o principal defensor da equipe. Ele é o maior responsável pela defesa. Então, ele sendo o maior responsável pela defesa, ele tem funções diferentes. Qual a função do goleiro? É o maior responsável pela defesa, o único que pode defender utilizando as mãos e exige alguns fundamentos básicos. Por exemplo, coragem, força, agilidade, né? Tudo isso são características do goleiro. Essas características podem ser características físicas, podem ser características técnicas e podem ser também as características táticas que eles usam. Nós temos, depois do goleiro, nós temos o fixo ou parado, que é aquele jogador que joga um pouco mais atrás, né? Ele joga próximo ao goleiro, ele joga em parceria com o goleiro. A função dele é auxiliar o goleiro no momento da defesa. Essa é a função do fixo ou parado. E nós temos ainda os que atuam pelas laterais, que são chamados de alas. Os alas são os jogadores mais rápidos da equipe, né? São os que são mais habilidosos, são os que são mais ágeis. E, para finalizar, nós temos o jogador que joga lá na frente, que é chamado de pivô. Na turma que a gente estava conversando, a gente estava falando sobre a questão de quem é o jogador que pode fazer o gol. Qualquer jogador pode fazer o gol. Houve a pergunta questionando qual o jogador que pode fazer o gol. Qualquer um dos atuantes no jogo, ele pode fazer o gol. Só quem tem mais possibilidade de fazer o gol é aquele jogador que está no ataque. A gente fez uma comparação com o futebol, por exemplo. Na seleção brasileira de futebol, nós temos o Neymar, que é o jogador responsável pelo ataque. Nós temos, deixa eu ver, um zagueiro, Thiago Silva, é um defensor, né? Um jogador que joga mais atrás. Então, quem tem a maior possibilidade de fazer o gol são os jogadores que jogam no ataque, porque eles jogam mais próximo ao gol da equipe adversária. Assim funciona também com os jogadores no futsal, apesar de o campo ser reduzido, apesar da quadra ser menor. Tá tranquilo? Então, se nós formos resumir quais as funções dos jogadores da quadra, quais as posições que nós temos, nós vamos ter 4 goleiro fixo, os 2 alas, direita e esquerda, e mais o jogador chamado de pivô, que é o que joga no ataque. Então, essa é a divisão básica desses jogadores. É interessante que a gente saiba disso, principalmente quem está desenvolvendo a prática do jogo. Quem está jogando.
Porque se você vai assistir ou se você vai conhecer, também você, a grosso modo, quando você olha, você vai identificar logo quem são esses jogadores. Apesar de eles terem que manter uma movimentação constante. A gente costuma dizer que quem está jogando futsal, apesar de ser um espaço menor, apesar de caber mais de 3, 4, 5 quadras num campo de futebol grande, nós entendemos que o jogador de futsal ele corre tanto quanto um jogador de futebol de campo. Isso acontece por quê? Porque eles têm que fazer uma movimentação constante. Tem que defender, tem que atacar, constantemente eles têm que estar fazendo essa movimentação. Então, é imprescindível que ele saiba o posicionamento dele, tá bom? Então, como é que eu vou identificar, então, qual é a minha posição? De acordo com as suas características físicas, suas características técnicas, né, o entendimento que você tem e aquele posicionamento que você mais se identifica, tá bom? Quando a gente fala de funções, a gente fala de funções, em todos os âmbitos nós temos funções, e principalmente quando se trata de esporte de alto rendimento, em que eles ganham a vida com isso, automaticamente eles vão ter que desenvolver melhor esse jogo, eles vão ter que lutar por isso que eles estão fazendo. Então, a dedicação é bem maior. Por isso existe o papel do técnico que está lá fora, que tem esse olhar mais, vamos dizer assim, aguçado, para poder prestar atenção quais habilidades cada jogador tem que desenvolver. Tá bem? Então, essa distribuição tem que acontecer dessa seguinte forma, no futsal. Tá tranquilo? Se tiver qualquer dúvida, dê uma olhadinha no material que a gente repassou para vocês antes. Esses slides que a gente passou aqui, que deu um probleminha, mas a gente vai repassar para vocês também via o grupo do WhatsApp, para que vocês possam dar uma leitura, para que vocês possam observar as imagens, né, tanto dos jogadores, das suas funções, o que eles estão fazendo ou deixando de fazer em determinada posição. E, e me procure antes se vocês tiverem algumas dúvidas, tá bom? Porque a gente vai fazer essa avaliação montada em cima dessas informações que a gente passou. E na primeira parte, nós vamos falar especificamente sobre a parte histórica, a parte dos fundamentos do futsal que vocês já têm. É um esporte que é o primeiro na preferência do brasileiro, junto com o futebol. Então, com certeza, a gente vai ter bem desenvolvido. Só para a gente pontuar, para finalizar, falar um pouco sobre o crescimento do futsal feminino. Né? Nós tivemos o futsal feminino crescendo bastante. E nas imagens que vocês vão ver no slide, vocês vão observar que o futsal feminino ele é muito praticado. Isso acontece por quê? Pela iniciativa das mulheres estarem praticando o esporte, estarem desenvolvendo a prática do jogo. Né? A nossa escola e o bairro de vocês, eles têm um bom histórico de mulheres praticando. E nós hoje temos o futsal feminino dentro do esporte de alto rendimento como também dos mais praticados e mais desenvolvidos. Por isso que é importante esse empoderamento feminino da busca pelo esporte e pela desigualdade e acabar com esse preconceito de que mulher que joga bola é sapatão, né? E de que ela não pode fazer tal atividade, porque é uma atividade como outra qualquer, e é importante que você pratique e desenvolva. Tá legal? E para melhor prática, é interessante que você conheçam as ações e conheçam as funções de cada jogador que está aí. Tá bem? Qualquer dúvida, procure a gente e a gente desenvolve para vocês uma revisão um pouco mais completa e a gente está à disposição para que vocês tenham se tiver alguma dúvida, tire para que a gente possa chegar na avaliação e tirar uma nota bem legal. Tá bom? É isso. Muito bem. O negócio aqui deu problema aqui no computador, porque travou, que acabou a internet, mas voltou. Né? A gente vai disponibilizar, assim como o Nicasso falou, material para vocês, tá bom? E já vai estar no grupo. Qualquer dúvida, vocês procurem a gente para a gente tirar as dúvidas, só não vale ficar com dúvidas. E entregue a atividade, tá bom? Não esquece disso, gente. Então, Nicasso, acho que deu algum problema ali, mas deu tempo, né, a gente fazer o que a gente queria. Então, pessoal, tchau, tchau. Um beijo, viu? Deus abençoe e até a próxima aula, tá bom? Manda para a gente, manda para mim as respostas, tá bom? Porque tudo isso vale nota. Tchau, pessoal.